igreja. Amém. É sempre um motivo de muita honra estar na presença do nosso Deus. Glória a Deus. E a gente não vem aqui para alegrar o homem, o pastor, mas sim para alegrar ao nosso Deus, que me foi confiado Aleluia! passar a palavra para os irmãos. E foi uma luta para passar essa palavra, que era para ser de uma outra forma. Tive que mudar por questões éticas, que depois eu explico o porquê. Mas glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco tremendamente, e eu entendo o motivo pelo qual, né, não tinha que ser daquela forma, né? Temos que ter ordem e decência e não expor as outras pessoas. Eu já vou começar logo de início com um louvor que nós fizemos lá na tarde da bênção. Ele é bem curtinho, são 2 minutos e 20. Nossa, como eu tô requisitado hoje, né? E a gente já Vou continua. louvar Já. de... É um corinho muito bonito e eu sei que a igreja vai se alegrar. Gente, é maravilhoso esse louvor. Nós estamos hoje lá na pista, tá? Vamos ficar de pé, coloca a mãozinha no coração e medita em nome de Jesus, tá bom? Coisa linda, Jesus. É maravilhoso. Deus está aqui. Pode até de nessa noite é Ele quem vai falar. Aleluia. Deixa Deus trabalhar no coraçãozinho de cada um, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Recebe o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Deus está. Creia que Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui. Aleluia. Céu como eu respiro. Tão certo como se levanta, tão certo que eu te falo e pode ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode dormir. Deus te ouve. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus ele está aqui. Deus está no céu, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Quando a gente ama, Ele ouve. É cada um de nós, mas Ele responde. Aleluia. Nós sabemos que Deus está aqui. Aleluia, Jesus. Tão certo como o ar que nós respiramos, Deus ele está aqui. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. É sempre bom, né, amados? Louvar, adorar, bendizer o nosso Deus. Eu vou ler aqui bem rapidinho, antes de entrar na palavra, no livro de Jeremias, 33, verso 3. E olha como que é interessante, né? Eu digo que a palavra de Deus, ela é costurada a cada sequência, e a gente vai entendendo e o Espírito Santo ele vai testificando. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo por conta da nossa falha, de um erro, de um pecado. Mas a palavra do Senhor é bem clara, que Ele ama ao pecador, mas Ele detesta, Ele abomina o pecado. Se a gente de fato e de verdade buscar a face do Senhor com o coração aberto, puro e limpo, Ele nos ouve e nos responde. Aleluia! Diz a palavra de Deus, está no livro de Sofonias, no capítulo 3, que mesmo que a figueira não floresça, que não haja flores, frutos na árvore, no curral, enfim, mesmo que tudo se acabe, que falte água, leite, vamos traduzir para a versão de hoje, mesmo que não haja paz, amor, alegria, comida,
riqueza, prosperidade, o Senhor, Ele não deixa de ser Deus. Ele está sempre conosco. E a gente tem que se alegrar em Deus de fato e de verdade, porque Ele é a nossa salvação. Diz aqui em Sofonias 3:18: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque às vezes a gente pensa que Deus ele está conosco somente quando a gente está num carro importado, com roupas boas e vivendo o melhor dessa terra. Mas Deus ele se encontra conosco, como Ele deixou claro, nas aflições também. Mas é que para a gente venha a ter bom ânimo e de fato e de verdade, o Espírito Santo de Deus, Ele vai cuidar de cada um de nós. Já pode deixar preparado já o slide. Ele vai cuidar de nós de fato e de verdade. Quando a gente dá glória a Ele por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Quantas coisas nós já passamos nesse mundo, coisas ruins que nos fizeram chorar, nos entristecer, mas nós estamos aqui de pé. Assim foi com Cristo, que Ele venceu o mundo, venceu a Satanás, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o melhor de tudo, Ele não só morreu, Ele foi embora, mas Ele deixou o Consolador. Então, por intermédio do Consolador, a gente pode cantar, a gente pode se alegrar, tudo com ordem e com decência. Eu estou dizendo isso, fazendo essa breve introdução por conta do vídeo que eu passei na última ministração que eu fiz. Eu não sei se todos viram aqueles vídeos que mostram, infelizmente, a geração de cristãos que está hoje. É bem certo que algumas imagens daquele vídeo eu concordo e outras não. Para que fique claro, porque a edição do vídeo quem fez não fui eu. Então, na presença do Senhor, nós temos total liberdade. Mas aí eu me pergunto, eu consigo entrar na presença, louvar e glorificar Deus num funk gospel? Como num dos vídeos que eu não pude postar, as irmãs dentro da igreja dançando funk de fato e de verdade, como se dança no mundo, literalmente, mostrando inclusive partes que não era para aparecer dentro de uma igreja e as pessoas aplaudindo. É pecado ouvir uma música que não seja um hino ou um louvor? Não. Nós podemos nos alegrar. Por quê? Pastor Alexandre e pastor Lúcia, que conhecem muito mais do que eu, e eu faço muito evento judaico. O judeu é animado e alegre. Se Jesus era judeu, ele era animado e alegre. E eu não vejo as danças judaicas como danças tristes, como valsas. Então, quando Davi ele dançou em Miriam, eu não consigo imaginar, eu posso garantir que não foi funk, mas foi uma dança alegre. Uma dança feliz, aonde eles se alegraram de fato e de verdade. Então, algumas coisas que nós temos que tomar cuidado, como que estão sendo feitos nas igrejas. Um exemplo, 2 homens dentro de uma igreja, dançando de salto alto uma música do mundo. Então, como irmãos comendo grama, o pastor cuspindo na boca do irmão. São coisas assim que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, é conhecimento da verdade. Agora, eu não vejo um pecado, um exemplo, estou dizendo isso de coisas que eu não concordo naquele vídeo. Um exemplo, nós somos brasileiros, qual que é o ritmo do Brasil? O samba. É pecado um samba gospel? Eu não acho pecado desde que a letra exalte e glorifique a Deus. Um exemplo, eu fiz uma festa uma vez, eu sou evangélico, eu não vou tocar música do mundo, exceto uma Hebe Camargo, uma coisa mais clássica, porque isso também não é pecado. E eu toquei só música gospel. Algumas das pessoas queriam ir embora. Eu falei, amados, vocês vieram até a minha festa, eu sou cristão, eu não posso pôr as músicas que vão te agradar. Então eu coloquei músicas cristãs, mais modernas, mas porém que exaltava a Deus. Mas eu não posso pôr um funk gospel e dançar até o chão. Mas eu acho como um louvor que o Jorge Aragão fez, que é um sambinha, maravilhoso, uma letra, é pentecostal. Então nós temos que tomar cuidado se realmente aquilo vai exaltar ao nosso Deus, ou a nossa carne, ou a Satanás, como balada gospel. Como tem em um dos vídeos, as pessoas pulando, dançando, música, entendeu? Então é um pouco complicado, porque a gente acaba entrando na carne. E nós temos que tomar cuidado, porque a palavra diz que no espírito a gente tem a liberdade, mas a liberdade é no espírito. Eu não posso dar cambalhota, me rodopiar de uma forma extravagante. Podemos até cair no espírito, sim, se alegrar, como a pastora Lúcia faz, o pastor Alexandre, a minha mãe, o pastor Kleber, mas isso é com ordem e com decência. Por que eu estou dizendo isso? Eu, particularmente, não sou adepto de tais coisas, mas eu respeito. Por quê? O meu medo é entrar no inimigo e enganar,
Porque como Satanás ele conhece, ele foi um anjo de luz, então ele pode usar de algumas situações e a gente não ter um certo entendimento e se expor ao ridículo, como aconteceu em uma das vigílias que nós frequentávamos, o Abá São Paulo, pessoas que saíam de lá de ambulância, eles estavam no Espírito Santo. Agora, eu acredito, e eu acho que quem é inteligente e conhece a Bíblia vai entender. O Espírito Santo de Deus, ele jamais vai expor o irmão ao ridículo. Ele tomar a irmã Lídia no espírito e ela rodopiar, derrubar todas as cadeiras, quebrar tudo e sair daqui algemada, numa camisa de força. Então é neste sentido. Podemos entrar na presença. Eu particularmente não sou adepto a alguns tipos de manifestações. Isso sou eu. Espero que todos me respeitem. Mas sempre que nós estivermos na presença de Deus, nós temos que ter ordem e decência, porque senão a Bíblia seria contraditória. Agora, a gente vê aí algumas unções que muito me assustou no início, porque veio dos Estados Unidos e tudo veio dos Estados Unidos, a unção do Caicai. Mas uma unção do Caicai fora dos padrões bíblicos. As pessoas se debatem, caem, se rastejam, comem grama, enfim. Então nós temos que saber. Eu estou caindo no espírito, está me edificando a minha carne ou Satanás? Então nós temos que ter o discernimento se aquele movimento que a gente está fazendo está alegrando a Deus ou não alegrando. Então não é proibido. Mas eu vou me perguntar, será que se eu comer grama, me secar com o suor do pastor Kleber, isso está glorificando a Cristo? Então são coisas que nós temos que pensar. Por isso que foi aquele vídeo e eu dei essa introdução, porque hoje nós vamos continuar sobre o assunto sem vídeo, mas quem viu o vídeo vai entender com essa breve introdução, porque muitas vezes nós vivemos em uma matrix, em uma caverna. E aqui eu vou utilizar a caverna de Platão. Não vou falar de filosofia e nem de Platão. Essa caverna, ela é presente nos dias de hoje, como esses irmãos que vivem dentro de igrejas, que é uma caverna, que são prisioneiros, que estão acorrentados com a cabeça para cima, somente olhando aquelas sombras que é projetada por esses homens, mestres que se dizem homens de Deus e que ditam como a moda dita, e quem é adepto da moda faz tudo aquilo que a moda pede. Para quem é mãe sabe que o filho quer um sapato caro, quer um tênis caro, porque ele tem que seguir a moda, porque senão ele está fora do padrão. Então nós não temos que nos adequarmos aos padrões de lobos em pele de cordeiros. Uma coisa que uma irmã me falou hoje, a irmã Undina dos Bereanos: quando o pastor ele fala algo no altar, você tem o direito sim no final do culto ir lá e perguntar: pastor, o senhor tem certeza que é isso mesmo? Porque nós estamos acostumados, como na caverna de Platão, a aceitarmos tudo, engolir e falar amém. E é por isso que existem cristãos comendo grama, tomando água da boca do pastor, emprestando a mulher para o pastor prostituir, porque está na Bíblia, segundo ele. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai do altar também. Por isso que vocês têm que estar aqui no culto prestando atenção no que eu falo. Porque se eu falar alguma coisa que não é de Deus, se você estiver atento, você vai, no final do culto, você tem o direito. Porque muitos pastores falam um monte de coisa que nem existe para poder ganhar dinheiro, arranhar gado, e as pessoas estão falando amém. Porque a partir do momento que um irmão aceita sair no meio de um culto, não foi no Brasil, graças a Deus, e comer grama, amados, então esse é um evangelho muito, muito complicado. Mas o culpado não é a igreja, somos nós que aceitamos. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado. Pode colocar o próximo? E o próximo, esse sou eu, prazer. Então o tema de hoje é saia da caverna. Eu pedi pro irmão, mas eu estou com o controle aqui nas minhas mãos. Saia da caverna, então, que nós não venhamos nos acostumar com aquilo que sai da boca das pessoas que querem que você faça aquilo que eles acham que é bom para eles. Nós temos um manual. Quem conhece esse manual, ninguém engana. Eu volto com essa famosa frase, não vou falar o nome dele hoje, e que ilustra tudo isso. É uma tradução. Mas essa frase, se você for procurar o versículo na Bíblia, tem embasamento. Pastores e outros líderes cristãos que trabalham somente acima do nível da água produzem robôs ou rebeldes. E é o que a gente vê. Irmãos comendo grama, se rastejando no chão que nem cobra, derrubando todo mundo, e no final do culto indo para o hospital de ambulância. Meu Deus, bonito, né? aí, olha. Mas segundo eles, estão cheios do Espírito Santo. Não é o mesmo Espírito Santo que eu aceito entrar no meu corpo. Eu repreendo. Quem aceita, amém. A vida é feita de escolhas, é por isso que nós temos o livre-arbítrio para aceitar aquilo que quiser.
Podemos roubar? Podemos. Podemos matar? Podemos. Podemos prostituir? Podemos. Mas há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao fim e ao cabo da morte. Então você pode tudo. Aleluia. Jesus, ele tinha o direito de pecar. Ele era homem, um homem como eu, normal. Tinha todas as necessidades. Mas ele fez uma escolha. Ser um homem santo e não pecar. Então, nós podemos tudo. Quantas pessoas sobem no altar e vivem uma vida dupla? Muito dupla. Então, a vida é feita de escolha. E cada um sabe do calo do teu pé. E quem vai julgar é Deus. Não sou eu, não é o pastor Kleber, nem o pastor Alexandre e ninguém que aqui está. O livro de Oséias 4:6, na parte A da NVI diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muitas pessoas sofrem nos dias de hoje dentro de lugares chamados igrejas por falta de conhecimento. Conhecimento por quê? Não lê a Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, qualquer pessoa te enrola. Um outro exemplo que a irmã Ondina deu. Eu presto muita atenção no que o servo de Deus fala e pessoas ungidas por Deus. Uma senhorinha de mais de 70 anos. O advogado, ele vai te defender perante o juiz. Ele tem que usar a lei para poder confrontar o juiz, para poder te dar o veredito deferido ou indeferido. A mesma coisa nós a Cristo. Por que a gente pede e não recebe muitas vezes? Porque a gente não sabe pedir, porque não conhece as leis do manual. Então você pede de qualquer jeito e não recebe. Senhor, eu quero dessa forma, porque no livro tal está dessa forma. Romanos 3, 17 e 18 diz assim, que pode cair o mundo, pode acontecer tudo, faltar tudo, mas mesmo assim eu vou te louvar e te engrandecer. A palavra de Deus diz que eu sou como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, se você conhece a lei, você consegue pleitear e receber. Muitos pedem e não recebem. Eu conheço pessoas que oram 30, 40 anos, joelhos calejados e não recebem, porque não sabem pedir. Porque até para pedir para Cristo, você tem que saber o que você vai pedir. E olha o que acontece. Eu já usei essa imagem. Quando a gente, na caverna ou na Matrix, a gente dá ouvido para as pessoas e não procura o conhecimento. A Bíblia diz: examinar as Escrituras. Examinar é ler, estudar e refletir. É verdade. Enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não será ninguém. E muitas pessoas estão dentro das igrejas sendo manipulados por pastores, entre aspas, ou no mundo, é fato, sendo manipulados por Satanás. E nós devemos ser escravos, diz a palavra do Senhor, e manipulados por Cristo. Aleluia! João 8,32 diz: de fato, e conhecereis a verdade vos libertará. Oh, glória! A verdade, ela liberta desde que, como diz o livro de Romanos, que a gente tem que renovar a nossa mente. Aleluia! Por que muitas pessoas também estão dentro das igrejas e não recebem o milagre e não recebem o melhor de Deus? Porque falam amém, louvam, até pregam, ministram, mas não renovam a sua mente. Estão dentro da igreja, mas com a mente católica, com a mente espírita, com a mente budista, com a mente esotérica, e por isso que não recebem o poder, o milagre. Porque não confiam em Deus de fato e de verdade. Uns confiam em carros, em cavalos, em deuses, em mitos, mas nós confiamos e cremos somente em Deus. Por quê? Porque a verdade nos alcançou, ela nos libertou, que é a verdade de Cristo, não do pastor, e a nossa mente foi renovada. Quando a nossa mente é renovada, nada e nem ninguém nos vence, nem Satanás. Porque como diz o pastor Alexandre e o pastor Kleber também, a gente não vence a Satanás pulando, sapateando, comendo grama, se rastejando. A gente vence na palavra. Cristo, tudo que ele venceu a Satanás foi na palavra, está escrito. Porque ele conhecia como Satanás conhece. Então, se você quer alcançar as bênçãos de Deus nesta noite e nas por vir, até o último dia de fôlego de vida, vença na palavra. Conheça a palavra e a palavra vai libertar, que é a Cristo. E olha o que acontece quando a gente dá ouvido para o mundo, fica preso nos grilhões. Satanás, o mundo, ele nos comanda. Mas nós temos que ter essa imagem como Cristo. Ali tem que ser as mãos de Cristo, não a mão do mundo. Tem que ser as mãos de Cristo e não as mãos de Satanás. Manipulando os nossos pensamentos e cuidando de cada um de nós. E a nossa mente, ela tem que estar assim, como foi com Neemias. Tem que estar travada, bloqueada nesse momento. Quando vier Sanbalate, Tobias, Satanás com as mentiras, com os dardos inflamados, e mostrar aquele pecado. Como eu disse, o pecado ele é bonito, ele é maravilhoso, ele é cheiroso, e ele é muito bom. Mas depois
a gente sabe quais são as consequências. Então, nós temos que estar com a mente travada, fechada, bloqueada, para que não venha ouvir a Satanás. Essa imagem eu coloco um versículo, Tiago 4,7. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente não resistir ao diabo, ele vai fazer da gente como naquela imagem, ele vai nos manipular. Eu acho que esse é o vídeo. Vamos ver se ele vai entrar, porque da outra vez ele não entrou. Eu vou colocar assim mesmo com fundo. Eu vou ver se ele entrar, ok. Esse próximo vídeo vai ilustrar rapidinho como que funciona uma pessoa escravizada dentro da caverna, nesse caso o mito da caverna de Platão. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Amado, esse vídeo, ele diz exatamente tudo aquilo que eu disse na introdução. Não sei se os irmãos conseguiram visualizar. O que acontece quando a gente é aprisionado por Satanás? O que aconteceu nessa história do mito da caverna de Platão? Os prisioneiros foram levados cativos e levados para o fundo da caverna, como muitas vezes acontece conosco e na época em que nós fazíamos parte do pecado e do mundo, das religiões. Porque nós não devemos ser religiosos, e sim praticantes da palavra de Cristo. Porque a religião faz isso, o governo ele faz isso, o que acontecia dentro daquela caverna, e é o que acontece conosco muitas das vezes. Eles eram aprisionados e eles só conseguiam ver aquilo que era projetado, como vocês viram, na parede, por objetos que tinha uma fogueira lá atrás, e essa fogueira, por intermédio dessas imagens, eram projetadas. Então eles viviam daquilo que mostravam para eles. Como a gente nas religiões, essas religiões que cegam as pessoas, e principalmente no Evangelho, como pessoas que vão comer grama, porque elas acreditam que aquilo que elas estão vendo e vivenciando é a verdade. Você percebe que tem um muro? Esse muro é essa separação, os nossos paradigmas, os nossos medos, as nossas crenças antigas, aquilo que foi imputado e colocado desde a tenra idade, que homem não chora, que pobre nasceu pobre vai morrer pobre, e aí por diante. E aí tem ali os mestres, os doutores, pastores, bispo, apóstolo, papa, não importa quem seja, são os que ditam as regras e aquilo que as pessoas prisioneiras têm que ver. E é o que acontece dentro das igrejas.
A pessoa chega nas igrejas para ouvir uma palavra de amor, de incentivo, e elas encontram o quê? O olhinho da prosperidade, o perfume de Jesus Cristo, o azeite não sei do que, a vassourinha. Mas o que acontece? Eu não culpo esses pastores, porque o culpado são o gado, as pessoas que aceitam. Porque se alguém vier me vender um azeite por R$1.000, eu conhecendo a palavra de Deus, que Ele deu de graça, e de graça a gente tem. Então se eu for comprar, eu estou compactuando, eu sou mais louco do que aquele que criou. Então enquanto nós estivermos atados, amarrados, ou no pecado, ou nesses paradigmas que tem que ser quebrados, a gente sempre vai viver aquilo que as pessoas ditam. Aquilo que o governo dita, que a moda dita, que a religião, ou que o pastor. Se daqui a um mês, uma semana, que isso não vai acontecer, o pastor mude de filosofia e comece a fazer como na caverna, muitos vão cair, muitos vão morrer. Porque infelizmente, é o que eu digo, hoje era para essa igreja estar lotada com gente lá fora. Por quê? Aqui é uma igreja que fala a verdade e mostra a verdade. Não adianta querer mentir para conseguir dinheiro. Por que as outras igrejas estão muito cheias? Porque as pessoas gostam de ser escravizadas. As pessoas gostam do olhinho, do chicote, do azeite, do sal. As pessoas gostam de movimento. As pessoas, o cristão, eles querem o quê? O agora, o já. Não quer esperar. Orar e esperar. Pede e quer na hora. O pastor que revela, quer dizer, o pastor cartomante, né? Muitos vêm para a igreja para procurar um pastor cartomante. Saiu do cartomancismo, saiu do espiritismo, mas chega em algumas igrejas e encontram pastores e pastoras esotéricos, é lá que eles vão ficar, porque eles querem ouvir coisas que acalentem o ego naquele momento. Então nós temos que tomar muito cuidado se nós queremos continuar na caverna ou sair da caverna. E olha o que acontece. Quando a gente conhece a palavra de Deus que cura e liberta, a gente começa a ver a verdade. Quando a gente vê a verdade, a gente vai atrás daquela luz, como aconteceu com aquele prisioneiro que foi liberto, para saber como que é o mundo lá fora. Porque essas pessoas que estão lá dentro, ou dentro do pecado e da mentira, elas não conhecem lá fora, elas conhecem só lá dentro. Mas quando elas têm a oportunidade, como nós tivemos, de sairmos da caverna, e a gente vê que lá fora tem uma vida que pode ser melhor, mais bonita e mais colorida, a gente sai e a gente quer voltar e mostrar para as outras pessoas, porque quando a gente conhece a Cristo, a gente quer dividir com as outras pessoas, e foi isso que aconteceu. Mas muitos dos prisioneiros, amigos dele, não aceitaram isso, porque tem pessoas que se acostumam com o pecado, se acostumam com a prostituição, se acostumam com aquela vida que estão levando, e às vezes até Cristo descendo na terra não vai mudar o pensamento dela, porque o nosso destino, eu acredito que ele já é traçado por Jesus Cristo, mas nós temos o poder de mudar o nosso destino. O nosso destino está traçado por Cristo, mas ele se encontra em nossas mãos, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu sei que se eu começar a usar droga e virar um traficante, eu tenho dois caminhos. Posso ser um pastor traficante, posso. Vou ter dois caminhos, ou morrer, ou ser preso. Então você tem uma escolha. Então nós temos que saber o que nós queremos. Ficar na Matrix? Ficarmos dentro da caverna? Ou aceitarmos sair de trás desses muros e conhecer a verdade que é Cristo. Aleluia! Nós escolhemos lá atrás sairmos da caverna. Muitos saíram sozinhos, outros estavam juntos lá presos, saiu um dos amigos ou alguém e voltou para mostrar como que era lá fora. Que não era da forma com que aqueles mestres estavam ditando. E essas pessoas foram transformadas, que somos nós. Quem aqui quer voltar para a caverna novamente? Mas nós muitas das vezes, por sermos ociosos e ansiosos, voltamos para a caverna muitas vezes sem perceber. Quando a gente lê um horóscopo, a gente vai numa gira de macumba, ou aceita ir lá falar com o padre, enfim. Porque pedir para Cristo parece que vai demorar, porque é no tempo dele. Então a gente quer dar o nosso jeitinho, e é onde a gente quebra a cara. Olha lá, o que acontecia, ó. As pessoas lá manipuladas, ó. E lá atrás, Satanás rindo, um dia maravilhoso do sol, e como eles não podiam olhar para trás, eles viviam aquilo que era ditado, e essa era a vida que eles tinham. Como muitos ainda se encontram dentro das igrejas, vivendo numa caverna.
Olha lá, enquanto sua opinião estiver de acordo com o senso comum, o que é o senso comum? Aquilo que é dito que você não pesquisa e que não tem embasamento, no nosso caso bíblico. Você permanecerá na caverna. Leia, olha como que é. Gente, isso é filosofia, mas é interessante. A Bíblia também tem filosofia. É que nós temos preconceitos e paradigmas em cima disso. Isso daqui nós estamos costurando com a Bíblia. Então, a Bíblia diz que examinai as Escrituras, ler, estudar e meditar. E aqui diz, você permanecerá na caverna enquanto você estiver com a sua opinião e vivendo aquilo que ditam para você, o senso comum. Nós temos que ler, pesquisar, refletir e libertar-se. E a gente só se liberta quando a gente conhece. Se eu não tivesse feito a minha faculdade com excelência, estudado, feito os trabalhos, mas eu não teria me formado. Eu tive que ler, pesquisar, estudar, sofrer muito, passar muita raiva. Mas é assim que a gente consegue as coisas. Se a gente não lutar, a gente não consegue nada. E se você não ler, não pesquisar e não lutar, a gente vai continuar dentro da caverna, no senso comum, com ideias pré-fabricadas. E ali, recebendo essas mentiras de Satanás pelos responsáveis por fomentar essas ideias erradas. E a gente não vai ter o entendimento, porque a gente não lê a palavra, e a gente não vai ter o conhecimento, que é Cristo, e a gente não vai ser livre. Então, para que nós possamos passar por todo esse processo, a gente tem que ler, meditar e viver o verdadeiro cristianismo. Aleluia. Não esse cristianismo criado pelos homens. Cerveja gospel. Eu creio que logo vai ter motel gospel, porque tem tudo gospel aí. Balada gospel. Agora, assim, eu prefiro muito mais. Quando vocês forem fazer um aniversário, toca louvor gospel. Gente, tem tanto forrozinho abençoado que fala de Deus. Você tem que ver a letra, porque tem muitos louvores lindos que na verdade só exaltam o homem. Então assim, tem forrós, tem louvores pentecostais, tem pagodinhos evangélicos como da Lauriette, da Rosa Nascimento. Eu não acho pecado. Eu acho que o pecado é você colocar um funk gospel que só exalta o homem e as irmãs com shortinho curto, requebrando até o chão. Uma igreja que eu vi nos Estados Unidos, que é fora, eu posso falar. Duas coisas que eu vi nos Estados Unidos. Um bar dentro de uma igreja. Não é um bar com cerveja gospel, é um bar com cerveja do cão. As pessoas vão lá, é uma estratégia, né? Que diz o pastor mais amém. De Satanás. As pessoas entram, bebem para ouvir a palavra de Cristo. Junto o santo com o profano. Né? Aonde está isso eu não sei, mas cada um é livre para fazer aquilo que é dentro da tua igreja. E a outra, as irmãs dançando uma música até que bonita, tipo um clássico ou um balé, nos trajes prostitutos. Praticamente, as voltas que elas davam, pena que eu não posso pôr o vídeo, que eu mando para vocês no grupo. Elas dançando e a calcinha à vista, tudo à vista, para ser mais específico, tudo. Dentro de uma igreja e pastores aplaudindo e achando muito bonito, né? Mas esse é o evangelho do oba-oba. Porque ninguém quer ir para uma igreja, eu vou falar o nome porque eu não vou falar mal, o pastor não gosta muito que eu falo. É lindo, a congregação, a assembleia mais antiga. Eu posso não concordar com a filosofia deles, mas é bonito, tem ordem, tem decência, ali eles louvam a Deus, exalta a Cristo. Podemos entoar os nossos hinos, sim, são hinos lindos, como o deles também. Mas o problema é que as pessoas não querem viver presa dentro daquilo que é correto por Cristo e quer dançar funk dentro da igreja, colocar um salto alto e dançar, que eu não sei o que isso glorifica Deus. Sinceramente, até agora eu falo, eu vejo a imagem e eu queria entender o propósito daquela dança, dois homens de salto alto e escarpão, né, que é a irmã que usa. Eu vejo a irmã lá com escarpão dançando, e o que está glorificando a Deus? Não sei, mas enfim. E o que acontece com esses homens? Esses homens, eles tentam se passar por pessoas que não são, ó. E aqui vai explicar direitinho aquele muro e aqueles homens atrás. 1 Timóteo 1,7. Pretendendo passar por mestres da lei, pretendendo, porque não sabem de nada, não compreendendo todavia nem o que dizem, falam por falar, pegam versículos isolados para enganar trouxas, e que são trouxas porque aceitam, porque não conhecem a palavra de Deus, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles falam, passam, falam, conseguem encontrar na Bíblia, que eu não sei que Bíblia que é essa, a vassoura da salvação, o azeite da salvação, o suor não sei do que, o cuspe não sei do que. Eles encontram isso na Bíblia, passam para a igreja e a igreja aceita e come, se alimenta e fala amém. E aí depois
sofre, né? Aí diz lá, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento, né? E aí os culpados não são nem esses falsos mestres, mas são as próprias pessoas que aceitam tudo. Aí aqui eu vou ler brevemente o que acontecia ali dentro da caverna. Aos poucos, sua visão, ou seja, a nossa visão, quando nós estávamos lá, começamos a sair da caverna porque a gente conheceu a Cristo, conheceu a palavra de Cristo, foi ministrado, evangelizado. Olha o que acontece. Aos poucos, sua visão acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Porque quando a gente está no pecado, no escuro, vocês já fizeram o teste? Quando vocês acordam, está tudo escuro e acende a luz, não incomoda as vistas? É a mesma coisa. A gente está no pecado, a gente se acostuma. Quando a gente vê a Cristo, a gente vê a luz, a gente tem um choque de realidade. Porque estar no pecado, na caverna ou na vida que a gente escolheu, é cômodo. É estar no nível da água. E muitos não querem mergulhar profundamente, como igrejas não querem ter uma pregação lá no fundo, porque dá trabalho. É muito mais fácil já pegar os irmãos no nível da água, aceitar como está, colocar mais jugo, mais escravidão, mais chicote e tirar dinheiro, que é isso que a maioria das igrejas lá fora querem, infelizmente. Então, ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, como a gente julga. Às vezes a gente olha para o nosso pecado que é bonito e cheiroso e a gente acha que ele é certo, mas a gente sabe que não é. Então, quando ele julgava ali aquelas sombras que era a realidade, na verdade são cópias imperfeitas de uma pequena parcela de realidade. Por quê? Uma realidade criada por alguém que não é aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Aí o prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas: retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, ou viver a sua liberdade. Ele voltou, mas muitos não aceitaram. Acharam bom, se acostumaram a ficar ali. Quantos foram as pessoas que ficaram lá no Egito, que não quiseram ir, ou que foram e retornaram? Porque era mais cômodo ficar naquela vida. E muitos que foram ainda reclamaram, murmuraram, e todo mundo sabe o que aconteceu. Então, os prisioneiros. Os prisioneiros da caverna são os homens comuns. Ou seja, somos nós mesmos que vivemos em nosso mundo limitado, presos em nossas crenças costumeiras, ou seja, presos em nossas crenças e paradigmas antigos. Enquanto nós não quebrarmos paradigmas, renovar a nossa mente, nada irá acontecer na nossa vida. 2, a caverna. A caverna é o nosso corpo, os nossos sentidos, fonte de um conhecimento que, segundo os ensinamentos bíblicos, é errôneo e enganoso. Essa caverna é enganosa, é errônea. Para a gente saber o que tem de bom aqui fora, nós temos que conhecer a Bíblia, a Cristo e a sua palavra. 3. As sombras na parede e os ecos na caverna. Sombras e ecos nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que ocasionam são. Tem uma distorção para nos enganar, e é o que acontecia lá na caverna e acontece com muitos de nós dentro das igrejas. As sombras são distorções das imagens e ecos são distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. Às vezes, esse louvor parece ser bom, parece ser bênção, mas não está exaltando a Cristo. Está exaltando ao homem. Tem um cantor gospel muito famoso, muitos devem até conhecer, não vou falar o nome, mas os louvores desse popstar gospel só exalta o homem e um Deus que não é o Deus da Bíblia. Que vocês ficam horrorizados se vocês forem estudar as letras que esse irmão, chamado irmão, louva, e as pessoas se matam, se rasgam, se cortam por ele. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas sombras, esses egos e essas imagens distorcidas. E aqui, como eu já havia dito, eu só coloquei só para ilustrar, aonde nós preferimos viver. Lá, ó, no nível da água. Porque lá no inconsciente, a gente tem que quebrar essas crenças, essas imagens e essas dores. E se encontrar com nós mesmos dói. Quando a gente fala, não, esse meu pecado é complicado, fere e machuca Deus. Ah não, mas tá bom assim, eu vou continuar lá no nível da água. Tá bom, depois eu vou para a igreja, eu peço perdão, eu dou meu dízimo que é alto, a minha oferta, faço uma campanha lá na igreja X, dou 10 mil reais. Não, mas nós temos que nos confrontarmos com nós mesmos. Eu costumo dizer que nós temos que ir para a frente do espelho e nos desnudarmos. Nos desnudarmos é irmos para o mais profundo do nível da água
e ver aonde nós estamos errando. E 4, a saída da caverna. Sair da caverna significa buscar o conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro você vai encontrar pela boca do pastor Kleber, pela boca do pastor Alexandre, pela minha, da pastora Lide, da pastora Margarete? Não! É na palavra de Cristo. Porque muitas vezes nós podemos subir aqui e falar um monte de baboseira, como diz lá naquele livro lá, né, que eu li agora há pouco, se passando por mestre, falando um monte de coisa que nem sabe o que está falando. Timóteo, obrigado. 5, a luz solar. A luz solar que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca em uma situação de desconforto é o conhecimento verdadeiro, a palavra de Cristo, que é a verdade, e ela causa dor de início. Eu não vou lembrar a parte aqui da Bíblia, mas isso está na Bíblia. Quando ali chegou pro... que foi dito, acho que para Timóteo, se eu não me engano, mas se não for, eu não vou falar o nome errado, que a palavra, quando ela vem, que a gente tem que estudar e entender, ela vem na nossa boca com gosto de mel, mas quando ela vai para o estômago, ela se torna amarga. Por que amarga? Porque quando você tem que passar a verdade, ou viver a verdade, confrontar o santo e o profano, aquilo dói, aquilo machuca, que é mergulhar profundamente. Então nós temos que pegar esse rolo, o livrinho, e engolir. Na boca vai ter sabor de mel, mas no estômago muitas vezes ele pode se tornar amargo. Mas é esse amargo que vai fazer a gente sair para a luz, vai ter aquele desconforto, aquele amargor, mas a gente vai sair para a verdade, que é Jesus Cristo. Depois eu passo esses 2 versículos, que um está em Apocalipse e o outro, se não me engano, acho que em Hebreus, para que vocês entendam. Acho que a pastora e o pastor, eles conhecem esta passagem. Então é momento de nós pegarmos o rolinho, o livro santo, engolir, mesmo que ele seja amargo lá dentro, mas ele vai surtir efeito e ele vai nos levar para a luz. E me disse, em Ezequiel 3:3 diz a palavra do Senhor, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, achei, é Ezequiel, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. E a gente vai para Apocalipse 10:9, que diz: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago. Aquela luz que incomoda, mas na tua boca doce como mel. Porque quando a palavra de Deus ela nos revela e ela nos abre os olhos, ela é doce como mel, tem sabor de mel. Apocalipse aí continuando 10:10, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Isso foi uma palavra para João, que ele tinha que pregar, passar a verdade, e é isso que nós entendemos aqui. A verdade ela vem, a gente engole, a gente devora, mas aí a gente tem que mergulhar profundamente, deixar aquele pecado, aquele erro, aquela mentira, e aí se torna amargo. E Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século. Nós temos que transformar a nossa mente, renovar, para que a gente venha experimentar o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Amado, o segredo de toda essa ministração desde o início, para mim, ele se resume em Romanos 12:12. Não adianta você vir aqui, ouvir a palavra, cantar, pular, rodopiar, comer grama, como lá fora, né? Tá cheio da unção do Espírito Santo, se a gente não renovar a nossa mente. Uma mente não renovada, ela não surte efeito. Aleluia! Aqui eu vou passar um outro vídeo bem rapidinho para ilustrar o que eu falei lá atrás sobre a Matrix. E agora nós vamos decidir qual pílula nós vamos tomar. Quem já viu o filme Matrix? Eu não vi ainda, mas quem assistiu? Então vocês vão entender. Volta só pra mim, por favor, Marco, que eu fiz errado. Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor, vem, sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos.
Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não, Por que não? porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Vem comigo. Mas na verdade não tem nem muito o que dizer, né? É um filme, é uma cena emblemática que pra mim diz tudo. É momento de escolher. Mergulhar profundamente com Cristo de fato e de verdade, ou ficarmos na zona de conforto, no nível da água e aceitar essa Matrix, como ele disse, está nas igrejas, está na política, está no relacionamento. São coisas impostas por outras pessoas, um ciclo vicioso, aonde se a gente não renovar, eu vou até que encurtar, porque o tempo já vai dar, que enquanto a gente não renovar a nossa mente de fato e de verdade, a gente vai continuar nessa matrix e nessa caverna. As pessoas ficam presas a essas ideias pré-estabelecidas e não buscam um sentido racional para determinadas coisas. A gente fica alienado e aceita tudo aquilo que é dito, evitando a dificuldade do pensar e refletir. Temos que pensar e refletir, e isso a gente só faz com a palavra de Cristo, preferindo contentar-se apenas com as informações que lhe foram oferecidas por outras pessoas, como na caverna e na matrix. Os seres humanos estão em escravidão mental. Muitos estão escravizados mental até os dias de hoje, sendo assolados por Faraó. Assim como a Escritura ensina que as pessoas são escravas de seus próprios pecados. Além disso, os seres humanos são incapazes de libertar-se. Aqueles que sabem a verdade sobre a matrix desejam que os humanos se libertem de suas amarras. E nós vamos levar esse evangelho a todos aqueles que estão presos. E essa é a pergunta: qual pílula que nós vamos escolher? A verde, a vermelha ou a de Cristo? Se tomar a pílula azul, a história acaba e você acordará em sua cama acreditando no que você
quiser acreditar, lá no nível da água. Se tomar a pílula vermelha, ficará no país das maravilhas, e eu te mostrarei até onde vai a toca de coelho. Ficar ali também no nível ou no topo, no consciente. Mas nós vamos escolher a pílula que é Cristo, que é a verdade, que cura, liberta e transforma. Pois não há transformação de vida sem renovação da mente. Você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar as coisas, você constrói um novo modelo, pautado na palavra, ensinamentos, com Cristo, que torna aqueles paradigmas, aquelas crenças, um modelo existente obsoleto, morto, fragilizado, que não tem nenhum tipo mais de função para nós cristãos. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra depravada saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça ao que as ouve. E o que sai da boca dessas pessoas que nos escravizam são palavras torpes, mentirosas, que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas quando a gente conhece a palavra de Cristo de verdade, essas palavras batem e voltam e não faz sentido para nenhum de nós. Pois Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 14:12 diz: a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E esse caminho de morte permanecerá se a gente não sair dessa caverna e da Matrix. Quando o cérebro capta uma nova situação, há um desequilíbrio, seguido de uma assimilação, uma acomodação e depois uma adaptação. A gente tem uma errônea tendência de nos adaptarmos com aquilo que não é bom, que não é de Deus. E um deles é o pecado. A transformação da nossa realidade depende da transformação do homem interior. Do homem interior. Aqui, ó, Romanos 12:12 é uma tradução. E a transformação do homem interior depende da transformação das crenças, dos paradigmas. E a transformação das crenças depende da renovação da nossa mente. Renove a sua mente. Renove a sua mente e viva o melhor de Deus nessa terra. E aqui eu já disse, né, Romanos 12:2, saia da caverna, se liberte dessa matrix e venha para a luz, que é Jesus Cristo. Não vai dar para finalizar com um louvor agora, né? Vamos correr, ia fazer mas não vai dar. Vou chamar aqui a pastora Jacira, que nós venhamos entender que nós não devemos permanecer na caverna, nem na matrix, e que tudo isso vai acontecer. A nossa vida vai ser transformada quando a gente de fato e de verdade renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Nós seremos livres, libertos das garras de Satanás, de pastores que são lobos em peles de cordeiro, e viveremos o melhor dessa terra. Ninguém nos enganará, principalmente esse governo. As palmas vão engrandecer. Glória a Deus.